uma época que eu acompanhei alguns pacientes com doença celíaca. E eles Hum, também requerem um tipo de restrição. E a doença celíaca geralmente é uma doença que persiste, geralmente não, é uma doença que persiste, né? Vai até a idade mais avançada, a vida toda, porque é uma doença crônica, né? E o tratamento dela é a restrição alimentar, né? Os alimentos à base de glúten. aham. E quando chega na fase dessa pré-adolescência, adolescência, o número de adolescentes, de pré-adolescentes que fazem o consumo consciente do glúten, porque a doença celíaca, diferente da alergia alimentar, ela pode não ter uma reação imediata. Algumas têm, né? Tem um quadro diarreico, tem algumas manifestações imediatas após o consumo, mas outras não. Fica aquela manifestação oculta que só aparece Hum, lá mais à frente. E algumas na vida adulta, na verdade. E aí o adolescente ele tá naquela fase de fica imediatista. emocionado, embate, e ele Uhum, quer fazer parte daquele grupo, né, daquela comunidade dele. E uhum. eles consomem muito facilmente isso, né? E crianças que são mais... E hoje a alergia alimentar está chegando em idades muito mais avançadas que antes não tinha. A alergia alimentar antes se restringia aos 2, 3 primeiros anos de vida. Hoje a gente tem crianças muito mais velhas com alergia alimentar. Uhum. E aí está chegando também nesse contexto, né? Aí eu queria que Exato. você... É, provavelmente até por isso mesmo, Mari, porque assim, à medida em que a gente vai tendo um potencial de decisão, né, com a maior autoinferência, a gente vai se apegando às consequências das situações, né? O É. adolescente, a criança ela entra na adolescência, ela tem uma restrição de atuação, de comportamento. A restrição comportamental vem muito desse potencial que o ambiente tem de mostrar as consequências das atitudes para que ela se regule. E Hum, quando você vê uma consequência que não é imediata, para um processo em que o adolescente ele é mais imediatista, isso provavelmente faz com que ele seja mais negligente, tá? E é é, negligência mesmo. Por quê? Porque a é, gente tem essa dificuldade de pensar a longo prazo, nessa fase de vida. A gente tem dificuldade de associar ação e reação. Então a gente vai se deixando levar. Por quê? Porque as respostas emocionais elas são muito fortes. E a gente vai reagindo a isso porque a gente ainda não tem um controle total, a gente não tem uma formação do nosso córtex pré-frontal total, né, em conexões e tudo mais, que ajudam a gente a fazer uma regulação de comportamento, a controle de impulsos. Então, hum, vem aquela emoção, a gente não tem o cérebro preparado para controlar impulso, a gente faz, a gente coloca para fora, a gente age. Tem muito adulto que é assim até hoje, né? A gente é, vê adulto com dificuldade de muito regulação, facilmente, é uma coisa absurda. E os adolescentes, eles têm isso em potencial porque a gente só consegue ter esse desenvolvimento das funções executivas quando a gente é um pouco mais velho, no início da idade adulta, lá pelos 20 e poucos anos, tá? Hum, Então, até lá a gente tem uma condição de que existe uma emoção que ela é muito forte, ela é muito intensa, ela leva a gente à ação, porque a gente não tem essa barreira, esse controle bem definido, tá? E uhum, alguns têm mais do que outros, então isso é muito relativo, né? Eu acompanhei uma criança que tinha, né, esse quadro também em relação à celíaca, né, quadro doença celíaco. celíaca, isso, celíaca. E aí foi muito interessante porque era uma criança super bem desenvolvida, né? Se eu não me engano, tinha 9 anos, mas muito bem desenvolvida. O grau de compreensão das coisas era muito legal. E a gente precisou só fazer uma adaptação, um ajuste em relação. Era uma criança que já estava saindo da terapia, então eu nem continuei o tratamento para isso, eu só acompanhei, né? E aí fiz Sim, orientações para a família. Mas necessariamente a gente só precisou das adequações e ver como seria essa adaptação. O sim, que a gente orienta principalmente a família, Mari? Que sim, se trabalhe numa mudança de hábitos de uma forma muito geral dentro de casa. Porque é muito difícil você trabalhar com restrição, ainda mais se você já está acostumado com o alimento. Uma coisa é nunca comi. é, Tem gente que exato. diz assim, ó, nunca dei açúcar pro meu filho e não vou dar tão cedo, porque a criança não sabe, ela não vai pedir, ela não vai querer, a menos que ela veja e que aquilo desperte a curiosidade dela. Mas em relação ao Exato. gosto, a criança ela não vai ter essa intenção, não tem intencionalidade em relação à busca por aquilo ali, por aquele produto. Então, só que quando a gente fala de um padrão em que a criança tinha acesso àquele alimento e de repente ela parou de ter, a gente está falando de um processo restritivo. Então, isso faz com que o cérebro da gente tenha mais dificuldade de internalização. É como se ele reagisse mal, fosse mais querer se rebelar. Então, como É, a gente não tem essa condição elaborativa, a criança ela reage mal mesmo, reage com birra, quer pegar escondido, né? Ela não aceita. E aí tem mães que acham que vão conversar com a criança e a criança vai entender a condição.
Lembra daquilo que você passou, foi porque você comeu isso. Não adianta. A criança não faz associação lógica. Isso é pra gente adulto, tá? Então, o que que a gente tem que fazer? A gente precisa conversar com a criança para contextualizar o processo dela, de uma forma que ela entenda do que ela tem, o que é que está associado e tudo mais. Mas a gente precisa cuidar do ambiente em que essa criança, né, principalmente tem uma convivência mais forte, para que esse ambiente ele não traga isso enquanto estímulo e não traga para a criança essa noção de restrição dessa forma tão dura, tá? Então a gente tira do estímulo de uma forma mais organizada, né? Entrando num processo mesmo de uma construção sistêmica, né, desse elemento para que a gente mude hábitos. E aí essa mudança de hábito é o quê? É evitar realmente trazer para casa, ter em casa. Ah, Luciana, mas tem coisas que são impossíveis. Ok, aí a gente trabalha com bom senso e com essa possibilidade, né, do que a gente consegue ajustar. Da logística, sim. Exato, mas o ideal é que a gente tente trazer o mínimo de elementos que a criança não possa comer, para que a gente possa trazer um ambiente mais confortável para ela se adaptar àquela ausência, tá? Lógico que ela tem outros contextos em que ela vai ter esse alimento, até às vezes em abundância, ou vai ter uma estimulação até de consumo. E aí a gente precisa ficar atento com esses ambientes para que a gente oriente, para que a gente informe, né, até pela gravidade do processo alérgico. Isso. E também a gente precisa trabalhar com a criança esse entendimento de que, ó, talvez na escola tenha, e aí você não pode e tudo mais. E aí a gente entra num outro processo, que é o processo de psicoeducação, que é um